Aí eu vou lhe contar uma história. Por exemplo, esse rigor religioso do pai dele fez com que ele fosse impedido de participar de algo muito interessante que ele, mais uma vez, como alguém que sempre está à frente, ele organizou para Natal, para o Rio Grande do Norte. Foi um jogo entre um time do Rio Grande do Norte e um time de Pernambuco. Foi o primeiro jogo interestadual de futebol que teve no Rio Grande do Norte. Então ele trouxe o esporte, já que ele tinha vivido no Recife, ele trouxe o Esporte Clube para cá para jogar com o ABC. Né? E ele foi impedido de ver o jogo pelo pai dele, para você ver o nível de rigor que o pai dele tinha. E, e isso certamente trouxe para ele um grande desconforto. Esse jogo foi na Praça Pedro Velho, a nossa famosa Praça Pedro Velho, que alguns chamam de Praça Cívica. Agora é interessante que é justamente isso que eu ia falar. Primeiro, o lado na época da juventude, o lado dele, que era um intelectual, um rábula, ele ajudou a defender muita gente. E essa segunda, justamente a fase do desporto, que Café Filho Exatamente. tinha, né? Inclusive, qual é a participação dele no futebol potiguar? O que é que ele andou fazendo por É, aqui? olha só, ele é conhecido o fato de que ele foi goleiro do Alecrim. É interessante que ele não cita o nome do Alecrim nas suas memórias. Mas ele diz, sim, que foi goleiro de um time importante aqui do Rio Grande do Norte e todos atribuem esse fato ao Alecrim. Foi um goleiro, ele mesmo reconhece que foi um goleiro que não tinha muito talento, que num só jogo teria levado mais ou menos uns 10 gols. Isso ele diz nas primeiras páginas Ele do chegou a ser livro. fundador? Ele foi um dos fundadores, se não me engano, em 1915, né? Porque o Américo, o ABC e o Alecrim, eu tenho a impressão que foram fundados no mesmo ano. E ele foi, sim, um dos participantes, se não naquele primeiro momento, mas logo nos anos posteriores ele foi um dos dirigentes do Alecrim. E depois ele foi dirigente de um clube chamado Esporte Clube Natal. Nesse Esporte Clube Natal tinha futebol feminino. Lá jogava numa posição importante no time uma senhora chamada Jandira Café. Ela conheceu Café Filho, eles se conheceram no campo de futebol. E daí surgiu a paixão e o casamento. Então, isso é algo também muito interessante. Aí eu lhe digo uma coisa muito interessante também sobre a questão do futebol feminino. Durante o Estado Novo, Vargas teria proibido o futebol feminino. Então, essa é mais uma das curiosidades históricas que existem na vida de Café Filho. E durante o Estado Novo, você sabe que Café Filho foi contra Getúlio. A gente já está entrando aí num outro capítulo. Agora é interessante que o Lívio falou aqui num negócio bem peculiar, que ele foi um dos precursores de trazer Precursores. na década de 20 aqui o futebol feminino para o estado, né? Inclusive conheceu sua esposa, né? Nesses campeonatos. E outra coisa interessante, que a fundação do Alecrim Futebol Clube foi lá no Alecrim, na casa de um tenente da polícia. Salvo engano, o nome dele era Tenente Andrade. E um dos filhos do Tenente Andrade era um então jovem, mesma idade, Solon Andrade. E esse camarada, anos depois, chegou a ser comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Interessante, né? Como tudo É, vai entrelaçando. exatamente. E Café Filho também foi chefe da polícia, né, no Rio Grande do Norte, num outro momento. Na fase adulta dele, como foi a sua vida, que ele acabou entrando, enveredando pro lado da política?
como foi que Café Filho foi para esse lado? Bem, como ele era um líder sindicalista muito forte e tinha esse lado da advocacia dos pobres, ele foi ficando popular. E em algum momento ele decidiu atuar na política e contra as oligarquias vigentes naquela época. Então era uma atitude extremamente corajosa. Aliás, se a gente pode destacar uma expressão sobre Café Filho, é coragem. Eu tenho a impressão que há muitas qualidades, alguns defeitos, mas a coragem não pode ser dissociada do homem Café Filho. E aí ele se candidatou a vereador, pelo menos por 2 vezes. Numa ele perdeu, na outra ele ganhou e foi cassado a bico de pena. Ou seja, retiraram os votos dele, os, os governantes da época, né, não permitiram que ele assumisse. Ele, inclusive, tinha um parceiro que o admirava muito, que era o Sandoval Vanderlei. Aquele Ele que homem do era teatro, né? partidário, o homem do teatro, o nome do nosso teatro ali no Alecrim. Sandoval Vanderlei tem até um livro em que ele fala muito sobre Café Filho e sempre de forma elogiosa. Café Filho não havia mudado em nada até chegar à vice-presidência. E esse livro acaba justamente no período da vice-presidência, não sei se Sandoval faleceu logo após. Mas o que acontece é que ele passou a ter uma importância muito grande política, e aí ele, em algum momento, também por promover uma greve, a primeira greve do Rio Grande do Norte, greve geral, e por outras e outras posições muito firmes que ele teve que sair do Estado. Até porque a polícia do governador na época foi até o sítio Jaguarari, onde morava a família dele, e foram surrados familiares dele e outros amigos e operários. Nesse momento ele estava no outro estado, não estava no Rio Grande do Norte, e teve a sorte de não ter apanhado também. Então, ele, por um certo tempo, passou a viver em Bezerros, Pernambuco, e depois também na Paraíba. Num outro momento, ele viveu em Itabuna, na Bahia. Quer dizer, teve uma vida errante nesse sentido, uma vida com um certo dinamismo que talvez não fosse voluntário, né? Ele teve que realmente sair da sua terra para depois voltar com segurança. E aí, quando ele voltou, ele conseguiu se eleger deputado federal, certo? E aí ele passou a fazer uma política contra o Estado Novo, em 1937. Lembrando que na Revolução de 30 ele apoiou Vargas. Você vê que há algumas mudanças, mas essas mudanças têm a ver mais com o comportamento do outro, dos seus adversários políticos, do que com a própria história dele, já que ele se mantinha coerente. Então, em 30, ele foi revolucionário, a ponto de ter sido também delegado de polícia durante um certo tempo. E em 30, quando veio antes mesmo do Estado Novo, ele já se posicionava contra as medidas autoritárias de Vargas. Aí veio o Estado Novo, ele foi para a Argentina. Primeiro para Buenos Aires, onde não aceitaram que ele ficasse lá, por uma série de razões de natureza política também.
E aí ele foi para Córdoba, certo? Em 38 ele voltou para o Brasil sob, eh, sob a possibilidade, a condição de que ele não seria preso. E aí ele voltou a fazer política, né? Mas tempos depois, porque ele estava proibido de fazer política, era a condição para que ele estivesse no Brasil. Aí ele voltou a fazer política mais adiante, principalmente com a queda de Vargas em 1945, e ele foi eleito deputado constituinte. Outra coincidência, ele foi eleito deputado e Vargas senador. Então eles participaram da mesma legislatura e desse processo constituinte que culminou com a Constituição de 1946. Agora uma pequena observação, voltando aqui um pouco, né? No período da Revolução de 30, né, que Café Filho acabou rompendo com Vargas, outros chegaram a romper. Um deles foi Juarez Távora, não foi isso? Sim, sim. Vários outros chegaram a romper. E outra É, pergunta, o sindicato dele, onde é que funcionava? Se foi o primeiro do estado, se existiam outros, como é, foi? é, ele sempre foi pioneiro. Agora, o sindicato mais importante é onde hoje fica o Museu Café Filho, que está fechado e que a gente deseja que seja reaberto e tem feito todo o movimento para que isso aconteça. Ele foi fundado, o museu, em 1979. O sindicato é um prédio bem mais antigo e foi antes uma residência de uma família abastada, depois passou a ser o sindicato e lá era um sindicato geral e que defendia causas de diversos trabalhadores. E ali foi uma sede extremamente importante para tudo que veio depois na história do café. Mas é interessante você estar falando aqui já do período que ele era deputado federal e constituinte, né, na mesma legislatura de Getúlio Vargas, né? A gente falou sobre a sua infância, a sua Ah, adolescência, né? Falou sobre seu início e sua carreira no sindicato, né? sim. Defendendo as pessoas mais simples, né? Uhum. Bem como na sua influência no desporto, né? Até no período de jovem.